Essa é a previsão das cartas para a terça-feira, dia 24 de fevereiro de 2026. Nas finanças, nós temos a temperança, que nos traz um equilíbrio entre o que se ganha e entre as despesas, ou seja, você tem que manter talvez alguns gastos razoáveis de acordo com aquilo que você ganha e aquilo que você gasta, ou seja, deve haver um certo equilíbrio, não dá nem para gastar demais e também nem economizar demais, você me entende? Porque aqui, de fato, os recursos são suficientes para o mais necessário. Então, talvez não dê para ainda fazer talvez algum investimento, alguma coisa assim, o que traz para essa energia de terça-feira uma perspectiva onde priorizar os gastos mais úteis e necessários são adequados. Então, talvez, como eu disse, talvez não seja uma necessidade de economizar tanto, mas também não é uma questão para se gastar tanto, entende? Então, os gastos e os investimentos precisam ser moderados. Provavelmente nós vamos perceber essa necessidade de evitar gastos desnecessários, de relevar e considerar os gastos, inclusive a longo prazo. Você provavelmente pode pensar assim: poxa, eu vou esperar um pouco mais para fazer essa aquisição mais para frente, porque quando você faz algumas compras, até inclusive geralmente compras parceladas, né, que se estendem um pouco mais e que acabam gerando todo mês um tipo de despesa, né, um valor ali. E às vezes a gente faz compras e não começa, não calcula, né, enfim, às vezes não lembra que talvez uma parcela vai se estender até determinado mês, e aí aquele mês ali você de repente queria fazer alguma outra aquisição, então, entende? Então você tem que considerar isso também. Essas parcelas que você vai fazer, como que elas ficam a longo prazo? Como que elas vão ficar para os próximos meses? Como que as suas finanças vão estar nos próximos meses? Sabe? Você tem que considerar, relevar essa informação, essa questão também, certo? Aqui no trabalho nós temos o Rei de Copas, que traz um dia onde a gestão emocional vai ser muito necessária, vai ser uma prioridade, vai ser realmente uma ênfase aqui na capacidade de nos mantermos calmos, mesmo sob pressão. O Rei de Copas, ele vai trazer para o nosso dia de trabalho uma energia onde nós vamos conseguir manter a calma, manter a tranquilidade, a sensibilidade, inclusive, às vezes, no nosso trabalho, inclusive, né, no meu, por exemplo, eu tenho que ter uma sensibilidade maior para poder entender quais são os problemas, quais são as questões ali que eu vou resolver, que eu vou ajudar a pessoa a resolver, né? Então, às vezes nós vamos precisar ter essa sensibilidade também. Você vai precisar no seu trabalho aí, especificamente, né? Aí você vai precisar encaixar no seu contexto. E, inclusive, aproveita essa oportunidade para lembrar que aqui essa tiragem é coletiva, é ampla. Então, talvez ela não ressoe para alguma questão particular ou específica do seu trabalho, por exemplo, ou por qualquer outra área amorosa, afetiva, saúde, espiritualidade, finanças, enfim. E aí, nesse caso, eu vou te indicar fazer uma leitura particular comigo. E para entrar em contato, para a gente conversar, você tem que clicar nesse link que está aqui embaixo na descrição. Aqui na legenda você encontra o meu contato e a gente vai conversar para eu poder entender quais são as questões e como eu vou poder te ajudar através das cartas numa leitura particular. Mas o Rei de Copas aqui, para nós todos numa leitura coletiva, ele vai nos apresentar ou até mesmo nos exigir uma capacidade notável de negociarmos com diplomacia, de conseguirmos convencer as pessoas e falar e nos posicionar e agir com essa calma, com essa capacidade de nos deixar levar um pouco pelo sentimento, até no trabalho aqui se tratando, né? Inclusive pode haver um apoio, pode ser que alguém perceba com a sensibilidade, perceba que talvez você precisa de um suporte, de um apoio, né?
Pode acontecer. Pode ser que você também seja alguém que vai apoiar essa pessoa, que vai apoiar alguém, que vai dar sabe, um ombro amigo ali, sabe? O apoio aqui no trabalho talvez não seja em relação a recursos, tá? Mas pode ser em relação àquele apoio moral mesmo que alguém te dá aqui. É um dia importante para evitarmos birra, evitarmos essa agitação. Não, de fato o Rei de Copas ele vem trazendo o oposto disso, ele vem nos pedindo, nos exigindo uma calma. E aqui eu queria trazer um exemplo da pesca, né? Que vem nessa vibe do Rei de Copas para formas que nós precisamos lidar com assuntos do trabalho. Por exemplo, na pesca, quando a gente vai pescar, a gente tem que chegar bem calmos, fazer o menor barulho possível, porque realmente os peixes se assustam com barulho. Eles, como a água às vezes ali, né, tem uma sensibilidade e tal, eles se assustam e tudo mais. De fato, é uma coisa que vai exigir paciência. Você vai jogar ali a isca, ou enfim, né, você vai pescar, você vai ficar esperando até o peixe vir morder a isca, até você conseguir, entendeu? Às vezes a gente fica tempo, assim, dependendo do lugar que se vai pescar, mas entende qual é a relação do Rei de Copas aqui? Que ele fala sobre isso, sobre essa capacidade de ter a calma, de saber que certos trabalhos e certas situações, inclusive, que nós podemos nos deparar, vão nos exigir calma. E também é importante lembrar que o mundo não é um garçom que vai nos servir. Inclusive, seria muita arrogância nós acharmos que é só estalar os dedos que a vida vai nos servir de alguma forma, tá? É importante lembrar isso, a gente não fazer birra, não ficar, sabe, pensando assim que as coisas têm que ser do jeito que a gente quer e tal, não é legal, tá? Para esse dia, pelo menos, nessa terça-feira aqui. Aí, na área afetiva, nós temos o 10 de espadas. E são situações inevitáveis que surgem aqui. Talvez até situações um pouco desagradáveis. E o que nos resta é nos rendermos. É, de fato, deixar que as coisas aconteçam. Não é possível que talvez algumas coisas se resolvem da noite pro dia. Inclusive, agora eu vou até lembrar aqui de uma situação que me aconteceu. É óbvio que a gente tá falando do lado afetivo, mas a gente também tá falando de situações que podem acontecer com nós mesmos. Porque a nossa afeição, o nosso afeto, ele também trata da forma de que nós nos tratamos, né? Então, o lado afetivo analisa nossas relações com nós mesmos, com o ambiente e com o mundo, com as pessoas. Então, 10 de espadas aqui, gente, sabe o que foi? Eu fui colocar minha roupa a lavar. Só que eu tava numa pressa, assim, sabe? Foi uma fatalidade mesmo que aconteceu. E aí, eu fui botar minha roupa a lavar e tava gravando conteúdo com o microfone na gola da camiseta. E nisso, eu lavei a roupa, eu coloquei na centrífuga, eu coloquei secar. E depois eu fui gravar outros conteúdos e me lembrei do microfone e procurei o microfone por tudo. E pensei, gente, não é possível que eu deixei na roupa e botei lavar junto. E foi exatamente. Então esse é o meu 10 de espadas hoje. É uma situação muito desagradável. Tô gravando, inclusive, esse episódio aqui com um aparelho tentando, né, vou tentar ao máximo que não saia nenhum áudio, assim, vou ver como é que vai ficar no final, né? E vamos nos aperfeiçoando. Eu lembro que antes de ter o microfone, eu colocava o celular dentro de uma touca e além da touca eu colocava numa caixa, que daí dava uma isolada no som. Não sei se de repente precisava fazer isso. Mas eu vou agora até esperar chegar o microfone novo. Vamos fazendo assim. Então, essa foi a situação desagradável que me aconteceu, que me ocorreu, assim, que eu pensei, meu Deus, não é possível. E aí, pior que eu fui ver nas cartas, se eu colocasse de molho, né, colocar no arroz, né, que tem gente que coloca no arroz aparelhos eletrônicos para puxar a umidade, e nas cartas apareceu que não, que mesmo assim não ia funcionar, e ia ficar dando curto. Então,
É bem isso. São coisas que não vão se resolver da noite pro dia, situações que talvez são desagradáveis, que acontecem com nós mesmos, sozinhos, ou com outra pessoa. Pode ser que outra coisa aconteça com uma pessoa, assim, né? Com alguém, assim, envolvido, sabe? Nos decepcione. Aí nós vamos ter um dia que talvez vamos ter que digerir, refletir essas experiências. Eu, por exemplo, tô aprendendo tanto sobre essas questões de cuidado, porque o meu notebook foi a mesma coisa. Eu costumo ficar até tarde trabalhando e com a minha mesinha do notebook aqui. Eu coloquei ele pro lado, só que devo ter ajeitado mal e se foi a entrada do carregador. Estragou ali, entortou, né? Então... E o negócio do microfone foi a mesma coisa, foi um descuido, foi um momento ali, sabe? Foi descuido mesmo, então... Mas diante disso, é por isso que eu reflito, que de fato, sim, esse 10 de espadas pode trazer para nós uma reflexão sobre essas situações desagradáveis, para talvez até nos ensinar de alguma forma, talvez a gente tenha novos aprendizados sobre experiências que talvez já se passaram, né? Por exemplo, eu já tive situações com fone de ouvido, com carregador de celular. Fazia tempo que não estava tendo e agora ando me descuidando de novo. Então, veja, né? São coisas que vêm para nos ensinar, mesmo sendo desagradáveis, né? E aqui na saúde e na espiritualidade, nós temos o 2 de copas. É um dia que traz um ótimo funcionamento no geral dos nossos órgãos, né? E principalmente dos rins. E nos pede, nos exige uma boa hidratação e uma boa nutrição também, tá? Uma boa alimentação, que estejamos bem cuidados. E aqui na espiritualidade, essa energia do 2 de copas vai nos lembrar da capacidade de expressarmos aquilo que nos interessa, de nós falarmos para as pessoas. De repente, é um dia que vai ser muito favorável, inclusive, a gente verbalizar algo, trocar uma ideia, conseguir um apoio, conseguir uma parceria, conseguir algum tipo de contato, sabe? Pode ser que você... Às vezes a gente reclama, né, que não sabe das coisas, mas a gente também não pergunta. Então não tem como a gente saber ou as pessoas nos responderem sem a gente perguntar. Então a comunicação aqui é muito, muito importante, certo? Principalmente em relação a essa disposição para cooperarmos e chegarmos num denominador comum com outra pessoa, sabe? De estabelecermos uma conversa, um diálogo construtivo e buscar acordos que nos fazem bem, principalmente aqui, lembrando disso, que nós precisamos nos interessar por aquilo que nos faz bem. Até é um parênteses que talvez seja cabível para um outro episódio aqui, eu acho que não cabe tanto nessa energia, ou até cabe, né? Porque aqui no conselho nós temos a Imperatriz, que também fala sobre isso, sobre nutrirmos o que nos faz bem. E realmente, assim, dá para perceber numa análise social rapidamente feita através das pessoas que eu conheço, que eu atendo, que eu convivo, que muitas pessoas, a maioria das pessoas, não escolhem as amizades ou os namorados. Geralmente são pessoas que são escolhidas, sabe? São pessoas que são escolhidas, assim, que a relação vai dando certo e a pessoa vai aceitando aquilo ali, não sabe? E assim, não tem mal nenhum nisso, só que às vezes você pode acabar se perdendo quando você deixa que outra pessoa decida por você, ou, entende? Então, por isso que é importante buscar aquilo que nos faz bem, buscar os objetivos particulares também. Óbvio que isso pode beneficiar outra pessoa também, maravilha, mas o nosso desejo, a nossa vontade tem que estar em primeiro lugar. Aí aqui justamente o conselho da Imperatriz vai ser nutrir o que nos faz bem, usando essa nossa criatividade que pode surgir hoje para resolver algumas coisas, né? Inclusive,
A minha mãe, que provavelmente está escutando, está ouvindo, ela é uma pessoa muito criativa, que foi a primeira e única que me veio aqui na mente quando veio o conselho da Imperatriz, que é o seguinte: a gente muitas vezes pode resolver as coisas com o jeito que a gente pode, com o que a gente tem, sabe? Às vezes você não vai, por exemplo, assim, às vezes você quer resolver alguma coisa, mas não que você vai fazer uma gambiarra e nem um improviso, não é nesse sentido, mas às vezes você vai conseguir resolver aquilo ali com uma ideia, com a criatividade, sabe? Com alguma ideia. Por exemplo, a minha mãe, ela sempre tem ideias assim, ela é muito inteligente, sabe? E ela tem ideias maravilhosas e consegue, às vezes, transformar algo que você nem teria aquela ideia ali em algo incrível, sabe? Ela vê algo e consegue, ela pensa, ela vai imaginando as coisas que ela faz, assim. Às vezes, os meus irmãos diziam, porque isso é difícil, não sei o quê. Ela olhava, ela analisava, ela refletia e ela ia e resolvia. Porque ela mesma ali ficava pensando como que eu resolver isso aqui. E essa energia da Imperatriz, dessa criatividade maravilhosa que nos permite resolver essas coisas com calma, criatividade, sabe? E isso nos proporciona trazer mais prazer e harmonia para nossa vida, para nós. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui meu agora, por exemplo. Lá nos fundos do meu pátio, o vizinho tem paredes de vidro lá, né? Parede, porta de vidro. E eu gosto de ter mais privacidade, assim. Eu gosto de tomar banho de sol, por exemplo, tudo mais, enfim, né? E aí eu plantei alguns pés de boldo. E eu tô fazendo um paisagismo ali, digamos assim. Por quê? Porque foi a forma criativa que eu usei para tapar aquela parte dos fundos, entende? Então, eu deixei o tronco, a base ali, né, o caule do boldo crescer até uma parte, e depois eu comecei a podar as folhas para ele criar cachopas em cima, assim, sabe? Ele criar, assim, amontoados de folhas e cachopas, assim, que aí elas tapam e elevam ali, né, elas deixam quase tudo tapado, assim, quase nem enxergam nada do lado de lá. Então, é uma forma criativa de resolver algo que, talvez agora eu não vou conseguir erguer um muro mais alto ou colocar alguma coisa ali para tapar. Então, o que dá para resolver no momento da forma criativa é isso. E até fica mais bonito, sabe como ficou bonito? E os bichinhos também têm uma sombra lá, de tarde cria uma sombra e eles deitam lá, porque se não tivesse boldo ia ser pura sol ali, quente, quente, né? Então, eu plantei algumas árvores aqui no pátio para dar sombrinha para eles, para nós e tal, bananeira, enfim, sabe? Então, justamente, olha só, outra ideia criativa. O pátio aqui é muito quente, muito, muito quente. Eu moro no litoral, né? E aí tem que ter uma sombrinha, tem que ter uma sombrinha. Então, né, tudo que eu faço aqui é para, de fato, resolver algo de forma criativa, entende? Então, é por aí que a gente vai, sabe? E outra questão importante que a Imperatriz vai nos aconselhar é sobre acreditar em nós mesmos e nos nossos projetos. Porque às vezes só a gente mesmo vai se apoiar, tá? A Imperatriz, ela vai lembrar muito disso, gente. E eu vejo muitas pessoas, às vezes, desistindo de projetos, desistindo de ideias, desistindo de coisas incríveis porque não tiveram incentivo, não tiveram apoio. E, gente, vou contar pra vocês aqui. Se vocês não sabem, claro, né? Porque às vezes você pode saber, pode estar por dentro, pode saber disso. Mas geralmente as pessoas não apoiam a gente assim no início de algum projeto. É muito difícil. Só se você de fato tem uma rede de apoio especial que torce por você, que são raros os casos, vou dizer pra vocês. São poucas pessoas, tá? Existem sim pessoas, eu conheço, percebo e acompanho, enfim. Mas pessoas que têm apoio são poucas e muitas desanimam. Outro dia eu atendi uma pessoa que é médico
E ele, enfim, ele tava louco, assim, de vontade de fazer uma residência. E as cartas mostraram, e eu vi na fala dele também que ele tá muito à vontade de fazer, sabe? Porque ele percebeu também que esse é o momento, e as cartas mostraram também que ele não vai se arrepender, provavelmente, se ele não fizer agora. Só que, infelizmente, ele não tem uma rede de apoio, e para piorar mais ainda a situação, as pessoas que aconselham ele são pessoas que estão botando ele para baixo, que botam pilha, que dizem coisas negativas, que colocam medo nele, que colocam minhoca, sabe? Colocam pilha negativa, colocam lenha na fogueira das inseguranças. Aí é isso, gente. É isso, sabe? Eu acho que a questão da insegurança não cabe nem a um grupo social, nem uma classe social, nem nada, mas é como seres humanos no geral mesmo. Às vezes a gente é inseguro porque a gente não busca ter essa segurança. E a gente tem que ter essa confiança, essa segurança em nós mesmos. Nós precisamos lembrar de sermos a autoridade máxima da nossa criação. E não depender de alguém para vir nos apoiar, para vir... Gente, vou contar para vocês. Quando eu comecei a estudar tarô, teve gente que debochou de mim, gente próxima, gente da família. E tá tudo bem, não tem problema. Mas é só para explicar para vocês que as pessoas às vezes vão debochar. Até quando eu comecei a criar conteúdo, eu vi que as pessoas às vezes debochavam e tal, enfim, sabe? E sabia, ficava sabendo e tal, mas nada a ver, gente. Sabe? Eu tava, não sei se vocês já ouviram o cantor Bad Bunny, que ele é um cantor porto-riquenho, se eu não me engano. E ele, até poucos anos atrás, ele era repositor de estoque no mercado, se eu não me engano, acho que era isso. E hoje ele é famosíssimo mundialmente, tá fazendo turnês por aí, pelo mundo todo. E o que eu quero dizer com isso? É que, tá, talvez ele teve um apoio, mas, pô, gente, a gente tem que acreditar na gente mesmo, sem ter vergonha. Sabe? Teve gente que gravou música, que foi cantor que gravou música e não teve vergonha. Teve gente que fez sua arte, seus desenhos, suas coisas e não teve vergonha. E aí, eu vou dizer pra vocês que às vezes eu não tinha vergonha, sabe? Dizer quem eu era, mas é muito pela essa questão da insegurança de não ser aprovada pelas pessoas. Só que aí, quando vira uma chavinha também, você percebe que, na verdade, você não precisa da aprovação de ninguém. Apenas a sua vontade, a sua confiança é o que basta para você conseguir fazer o que quer. E essa é a imperatriz todinha. Todinha. Porque a imperatriz, a gente também faz essa... Né, faz uma pequena analogia a ela, muitas vezes, como uma mãe. E uma mãe tem que gerar o filho, tem que nutrir o filho. Mãe passa vergonha, às vezes, com o filho, sabe? E, às vezes, a gente vai passar vergonha com nossos projetos. E tá tudo bem, gente. A gente tá aí pra isso aí. Pra criar, pra errar, pra fazer, mas pra acreditar. Pra manter a nossa autoridade na nossa... Né, o nosso protagonismo na nossa história. E eu vou ficando por aqui, senão vai ficar muito comprido. E eu agradeço a sua companhia. Não esquece de deixar o seu like, de ativar as notificações, de seguir o perfil para não perder mais nada. E eu espero que você tenha um dia incrível, abençoado, maravilhoso. Me conta se fez sentido, se ressoou para ti. Deixa aqui nos comentários. E espero que você tenha uma terça-feira maravilhosa, incrível e abençoada. Um abraço fraterno, fiquem bem e até mais.